Tudo bem, pessoal? Feliz terça-feira ou é uma terça-feira feliz? Vocês se lembram da Miss Cleo dos anos 90? Lembra disso? Você tem perguntas? Eu tenho as respostas. Ligue-me agora para a sua leitura de tarô gratuita. Ligue para um 800-980-8637. É assim que estou me sentindo ultimamente com tudo isso, o que era tão óbvio. E eu disse há um ano, isso está acontecendo agora. Eu fico tipo, me ligue agora, porque parece que estou sempre prevendo com precisão esses eventos políticos. Mas tenho uma confissão a fazer. Não sou vidente. E a propósito, a senhora não, Cleo. Ela era uma fraude. E eu tenho prestado atenção a todos os sinais óbvios e às palavras que saem da boca de Bibi Netanyahu. E agora vamos para a guerra. Aviões americanos estão disfarçados no Irã. Então apertem os cintos, rapazes. Prepare-se para enviar seus filhos e filhas para o Oriente Médio. E todos que discordam disso são aparentemente jihadistas ou, como Trump está dizendo, malucos. É assim que ele é chamado, Tucker Carlson. De que lado você está? Bem-vinda de volta, Candace. A questão é a seguinte. Tento ser otimista sobre tudo, até mesmo, obviamente, sobre o estado atual das coisas, no qual é difícil encontrar o lado positivo. Mas há um lado positivo. E eu acho que é essa esquerda e direita. Finalmente podemos parar de guerrear uns com os outros. Porque tudo parece ser a mesma coisa. Ambos os lados servem ao mesmo mestre, dinheiro e guerra, a máquina de guerra ininterrupta. Tim Dillon, recentemente, acertou em cheio ao falar sobre como a esquerda e a direita caem na armadilha da guerra e como é possível manipular os dois lados. Ouça só. O movimento conservador americano, em sua essência, pode ser facilmente manipulado emocionalmente por diversas forças externas. A base do movimento liberal americano também pode ser manipulada dessa forma. Tudo o que você precisa fazer com esse lado é dizer que o RuPaul's Drag Race não pode fazer um show na Rússia. E aí eles já estão dentro. Então tudo o que você precisa fazer é transformar a guerra em uma questão de política doméstica para a esquerda. Eles jogam pessoas gays do telhado ou algo assim, mesmo que eu, sabe? Temos fotos disso? Tenho certeza de que já aconteceu. Como isso acontece todo dia? Vamos ajudar de alguma forma bombardeando todo mundo? Agora, tenta jogar eles do telhado agora. Bombardeamos o prédio. Tipo, não é racional, mas é assim que você faz a esquerda se envolver. Você só precisa usar questões políticas divisoras domésticas para fazê-lo se mover. A esquerda é louca. A direita é burra. Então, a forma de envolver a direita é simplesmente dizer que eles vão ser mortos em breve. Que eles estão a caminho para te matar. Eles estão vindo para te matar. Temos que matá-los primeiro. Temos que matá-los antes que eles matem você. Tudo é preventivo. Tudo é um ataque. É preventivo. E você está no seu beco sem saída. Você pensa, o Irã vai atacar. Tenho que dizer, meio que concordo com isso. E a gente tem que rir disso, porque se não estivéssemos rindo, provavelmente estaríamos chorando. É simplesmente terrível. É tão cíclico. E eu vou fazer uma pergunta. Levantem a mão. Quem, há uma semana, pode honestamente dizer que acordou apavorado de que o Irã fosse atacar os Estados Unidos com uma bomba nuclear? Ah, com certeza. Ninguém fez isso. Mas é onde estamos agora. Agora, alguns estão chamando isso de guerra civil maga, mas não é isso. Ok, vamos ser francos. Sejamos honestos. Isso não é maga de jeito nenhum. As pessoas estão chamando isso. Miga, torne Israel grande novamente. Eu diria que o objetivo é tornar Israel maior e que Trump apenas fragmentou sua base. Acredito que ele apenas fraturou sua base. Agora, o movimento Make America Great Again, como eu o entendia, levou muitos tiros defendendo Trump. E o movimento Make America Great Again, lá no início, em 2017, 2018, 2019, porque, na minha visão, tratava-se da percepção de que os americanos estavam em último lugar, francamente, que as elites nos traíram. Por guerra sem fim. Basicamente, o MAGA era uma declaração de guerra contra os neocons, certo? Nas pessoas que sempre arranjam um motivo para enviarmos nossos filhos e filhas para o exterior, mandando dinheiro sem qualquer prestação de contas. Nós não sabemos para onde foi todo esse dinheiro.
Todos os empregos americanos, as cidades americanas, até mesmo o sistema educacional americano estavam em forte declínio. Muita da retórica daquela época era direcionada aos nossos veteranos, certo? Lembre-se dos soldados caídos, de como havíamos esquecido desses homens e mulheres corajosos. Os veteranos que voltaram e não foram tratados com nenhum respeito. As pessoas que foram e nunca voltaram, pois morreram em terras estrangeiras. Sim, era sobre isso que o movimento MAGA deveria ser. A América sendo tirada do declínio. A retórica também era direcionada a fazendeiros e criadores de gado. Agora, qual era o mandato? Como eu disse, manter os americanos fora dos assuntos estrangeiros. Sem guerra. Na verdade, estávamos tão obcecados em não nos envolver em guerras que dessa vez a esquerda e a direita realmente se uniram. Esse era o apelo literal de Tulsi Gabbard. Ela era odiada pelos tipos Hillary Clinton, pelos tipos Barry Wise, que a chamavam de bajuladora. Porque depois de servir nas Forças Armadas, ela era extremamente avessa à guerra. E nós pensávamos, sim, isso é ótimo, isso funciona para nós. E o Trump, aliás, se formos olhar para ele foi extremamente vocal no passado durante anos, aliás, antes mesmo de concorrer à presidência, sobre o desastre da nossa política externa no Oriente Médio. Ele criticou especificamente Barack Obama lá em 2011, pelo que considerava ser um conflito desnecessariamente iminente com, bem, você adivinhou, o Irã. Ouça só. Nosso presidente vai começar uma guerra com o Irã, porque ele não tem absolutamente nenhuma habilidade de negociar. Ele é fraco e ineficaz. Então, a única maneira que ele acha que vai ser reeleito, e pode ter certeza disso, é começando uma guerra com o Irã. Certo, e ele continuou com esse discurso 4 anos depois, a mesma retórica durante os debates das eleições presidenciais republicanas de 2015, Trump parecia forte. Ele pareceu sincero porque assumiu uma posição ousada contra o desastre da guerra do Iraque e todas as mentiras que foram contadas antes dela. Ouça o que Trump diz. Obviamente, a guerra no Iraque foi um grande erro. Tudo bem. Obviamente foi um erro. Então, George Bush cometeu um erro. Podemos cometer erros. Mas aquela era uma beleza. Nunca deveríamos ter estado no Iraque. Nós desestabilizamos o Oriente Médio. Quero dizer a vocês, eles mentiram. Eles disseram que havia armas de destruição em massa. Não havia. E eles sabiam que não havia. Não havia armas de destruição em massa. All right, ok. Tudo bem? Sim. Esse é o Trump em quem votei 2 vezes. Ok. Então o elegemos em 2016. Nós o elegemos novamente em 2024. Mais ou menos exatamente o mesmo mandato. E como eu disse, ficamos animados, especialmente quando Tulsi Gabbard se tornou diretora de inteligência nacional. Certo. E não estou brincando quando digo isso. E 8 semanas atrás, em março, ela testemunhou perante o Congresso que o Irã não parecia estar construindo uma bomba nuclear. Isso foi há 8 semanas, pessoal. Ouça. O SEI continua avaliando que o Irã não está construindo uma arma nuclear. E o líder supremo Khamenei não autorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003. A CI continua monitorando de perto caso Teherã decida reautorizar seu programa de armas nucleares. Então, o que mudou? O que aconteceu? Porque estamos nessa fase de manipulação. Todos esses bots da IDF fingindo que não somos America First por perceber que a mensagem mudou completamente em semanas. O que realmente mudou da noite para o dia? E por que mudou da noite para o dia? E a resposta é Bibi Netanyahu. O que Bibi Netanyahu quer, ele consegue. Ele é o presidente efetivo dos Estados Unidos e tem sido por muito tempo, certo? Depois de 2 anos da mídia persistente em sua mensagem sobre os horrores do dia 7 de outubro. 7 de outubro que, aliás, o IDF misteriosamente decidiu retirar suas tropas da fronteira naquele dia. 7 de outubro, quando misteriosamente também o IDF escolheu, de forma misteriosa, ignorar 2 avisos vindos do Egito de que o Hamas estava planejando um ataque. Eles simplesmente disseram, sabe de uma coisa, vamos ignorar isso. Isso tudo são fatos, aliás. A também misteriosa decisão do governo de ignorar um plano que eles haviam interceptado, um plano do Hamas para sequestrar 200 reféns. Eles não fizeram nada a respeito disso. Tudo isso culminando naquele momento em 7 de outubro, quando por alguma razão inexplicável, o IDF simplesmente não conseguiu fazer com que nenhum dos seus muitos soldados interviesse naquele ataque por 2 horas inteiras. Totalmente implausível? Não acredita em mim? Pergunte ao Charlie Kirk.
Como esses caras não sabiam que isso estava acontecendo? Eu já estive em Israel muitas vezes. O país inteiro é uma fortaleza. Quando ouvi essa história pela primeira vez, ainda tive o mesmo pressentimento que tive inicialmente. Acho isso muito difícil de acreditar. Eu já estive naquela fronteira com Gaza. Você não consegue andar 3 metros sem esbarrar em um jovem de 19 anos com um AR-15 ou uma metralhadora automática que é um soldado do IDF. O país inteiro é vigiado. Então deixe-me só explicar isso. Nós não falamos sobre política israelense com muita frequência, e a maioria dos americanos não sabe disso. Nos últimos 9 meses, Israel esteve à beira de uma guerra civil. Isso não é exagero. Essa questão judicial, havia centenas de milhares de israelenses indo às ruas, porque Bibi Netanyahu estava basicamente redefinindo a Constituição de Israel. Isso não é exagero, certo? Ele disse que o judiciário tem poder demais. Havia protestos planejados para esta semana contra Netanyahu, onde se esperava que dezenas de milhares de pessoas fossem às ruas. Tudo isso acabou, Patrick. Netanyahu agora tem um governo de emergência e um mandato para liderar. Não estou disposto a ir tão longe a ponto de afirmar que Netanyahu sabia ou que havia inteligência envolvida aqui, mas acho que algumas perguntas precisam ser feitas. Houve uma ordem para recuar? Houve uma ordem para recuar? 6 horas? Eu não acredito nisso. Israel tem o tamanho de Nova Jersey. Quando peguei um helicóptero de Jerusalém até a fronteira de Gaza, foram 45 minutos, 6 horas. Eles estão transmitindo ao vivo o assassinato de judeus. Alguém no governo mandou recuar? Essa é uma pergunta legítima, não uma teoria da conspiração. Perguntas que Bibi Netanyahu não quer responder. Aliás, devo acrescentar aqui que, além disso, quando as FDI finalmente chegaram depois de 2 horas, elas foram instruídas, via a diretriz Hannibal, que é uma diretriz militar que eles têm, a atirar em tudo o que se movesse, incluindo judeus. Então, o governo israelense foi instruído a não deixar ninguém sobreviver, sabe? A matar todos porque não queriam que ninguém fosse levado como refém. Então, sim, há muitas perguntas a serem feitas. Quantas pessoas deles próprios eles mataram? E sim, por que demoraram tanto para chegar àquela fronteira, que misteriosamente decidiram deixar desguarnecida naquele dia? Agora, Bibi, você nunca saberia disso porque a mídia ocidental não cobre tenha enfrentado uma série de acusações de corrupção, julgamentos pelo que ele fez ou deixou de fazer naquele dia. Ele também, misteriosamente, instruiu sua administração a não registrar as discussões que estavam tendo, como é exigido por lei. Ele queria que as transcrições daquele dia fossem editadas. Entre muitas outras acusações de corrupção, o gabinete de Bibi coordenou mentiras e propagandas verificadas para serem compartilhadas com a mídia ocidental. Ok, você pode ler tudo isso, aliás, no Haaretz, um jornal israelense, porque certamente não pode ler em nenhum dos jornais ocidentais. E por que isso? Bem, porque eles têm suas ordens a cumprir. Porque praticamente tudo o que assistimos e ouvimos nos últimos 3 anos foi um longo e descontrolado esforço propagandista em preparação para esta guerra. Dólares da AIPAC gastos, jornalistas financiados para reagirem de forma exagerada a qualquer coisa. Não estou brincando, certo? Tão sensíveis. Agora tudo é antissemitismo. Tudo é o Holocausto. Tudo é Adolf Hitler. Toda pessoa que você conhecia que era uma figura pública, magicamente nos últimos 2 anos, foi possuída pelo espírito de Adolf Hitler. Pelo menos essa é a versão, de acordo com os sionistas. Eles se tornaram radicais, se tornaram obcecados e se tornaram óbvios. Óbvios para os chamados teóricos da conspiração. Como eu, que te disse o motivo de eles estarem agindo assim. Era para se preparar para a guerra com o Irã. Eu venho dizendo isso, não estou brincando, há mais de 2 anos. Aqui está um trecho meu dizendo isso de novo, só no ano passado. Ouça só. Iraque, Líbia, Síria. Ele fala, a gente faz. E agora ele está dizendo que o Irã pode matar o presidente Trump. E se isso acontecer, então é melhor todo mundo já dizer que vamos para a guerra agora e não fazer mais perguntas. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Se acontecer alguma coisa com o presidente Trump, eu vou ter muitas outras perguntas. E eu vou fazer uma declaração ao povo americano, por favor, me escutem. Não mandem seus filhos e filhas para lutar nessa guerra planejada. Eles vêm planejando essa guerra há anos, certo? Não acreditem quando disserem que eles têm armas de destruição em massa. Eles vêm tentando essa estratégia há anos em vários países com os quais querem guerra? Ok, pare de deixar que esses oligarcas de elite, um grupo muito pequeno deles que se beneficia dessas guerras sem fim, permitam que você seja diluído em emocionalidade e irracionalidade e permita que seus filhos morram em solo estrangeiro.
Nenhuma filha ou filho americano vai morrer no exterior por causa dessa guerra planejada. Ligue para mim agora. Ligue-me agora, Sr. Cleo. Como eu disse, era muito óbvio. Mas, sabe, eu entendi algo errado e... A tentativa de assassinato de Donald Trump, ou talvez ele tenha realmente experimentado algum tipo de assassinato de sua opinião, de sua alma. Não tenho certeza do que exatamente aconteceu com o Trump que acabei de mostrar para vocês, o Trump em quem eu votei, porque hoje ele está cantando uma música bem diferente. Se você tem prestado atenção nas últimas 24 horas, ele agora está atacando pessoas que permaneceram consistentes, que estão se posicionando contra o nosso envolvimento no Oriente Médio com base no fato de que mudanças de regime nunca funcionaram lá. Ele está atacando, entre todas as pessoas, Tucker Carlson. Tucker Carlson, que mostramos para vocês no programa de ontem, foi muito generoso em sua avaliação sobre Trump. Ele tem um bom coração. Ele é um homem bom. E é por isso que eu não concordo com os esforços de mudança de regime no Irã. Ele falou sobre isso de forma muito transparente com Steve Bannon. Ok, um repórter pegou Trump de surpresa na reunião do G7. Ele está ao lado de Keir Starmer e pedem para ele responder a algo que Tucker nunca disse. E aqui está o que Trump diz sobre Tucker Carlson. Ouça só. Você sabe que ele respondeu ao Tucker Carlson te criticando, dizendo que você foi cúmplice na guerra? Não sei o que Tucker Carlson está dizendo. Que ele arrume uma emissora de televisão e diga para pessoas ouçam. E rapidamente você falou com o... Caso você não tenha ouvido, ele disse que o Tucker Carlson arrume uma emissora de televisão e diga isso lá. E talvez as pessoas escutem. Então, acho que ele está tentando alfinetar o Tucker Carlson, mesmo que o Tucker nunca tenha feito isso com ele, e está insinuando que o Tucker Carlson não é mais relevante porque não está mais na TV. E o que ele faz ali? Ele só se expõe por estar fora da realidade, realmente. É preciso ter uma rede de televisão para ser ouvido na América hoje? O que vem depois? Tucker Carlson, vá buscar um fax. Vá buscar um fax, Tucker Carlson. Você quer que as pessoas leiam suas mensagens. Foi assim que eu li isso, completamente ridículo. Mas ele reforçou a aposta nisso. Ele foi para o Truth Social e disse: Tucker Carlson, que tem defendido que não devemos enviar nossos filhos e filhas para morrer em mais uma guerra de mudança de regime, já que todas elas foram um fracasso notável. Pelo menos para a América, não para Israel. Trump tuita isso. Alguém, por favor, explique para o maluco do Tucker Carlson que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Agora, se você está se perguntando, espere um minuto, Tulsi Gabbard não testemunhou literalmente em março que o Irã não parecia estar construindo uma arma nuclear? Sim, ela fez. E Trump tem isso a dizer sobre Tulsi Gabbard, que é sua diretora de inteligência nacional. Você pode simplesmente ignorar o que ela diz, de acordo com Trump. Ouça um pouco. Senhor, Mutib sempre disse que você não acredita que o Irã deva ter uma arma nuclear. Mas o quão perto você pessoalmente acha que eles estavam de conseguir uma? Porque Tulsi Gabbard testemunhou em março que a comunidade de inteligência disse que o Irã não estava construindo uma arma nuclear. Eu não me importo com o que você disse. Eu acho que estava muito perto de acontecer. O que é isso, pessoal? Você não se importa com o que sua diretora de inteligência nacional está te dizendo? Você não se importa? Porque Bibi Netanyahu, o quê? Te ligou e disse, precisamos de um pretexto para a guerra. Como se a gente sempre precisasse de um pretexto. Estamos constantemente bombardeando e matando pessoas o tempo todo. Estamos cometendo um holocausto em Gaza. Você poderia ir lá e dizer que tinham uma nuclear, que estavam construindo uma bomba nuclear? Não estavam. E não houve evidência disso além do confia em mim, irmão. Porque, pelo visto, você tem que inventar alguma coisa para deixar as pessoas histéricas e fazê-las acreditar que temos esse direito interminável de assassinar seres humanos. É isso que é. É um cheque em branco, que foi entregue a Israel para continuar assassinando seres humanos no Oriente Médio, para usar soldados americanos para promover mudanças de regime no Oriente Médio em benefício de ninguém além de Israel, certo? Enquanto eles dizem, mantivemos nossas mãos limpas, a gente não se envolveu nessa. Se você acha que somos estúpidos e que não estamos prestando atenção aos resultados de todas essas guerras, Bibi Netanyahu de pé diante do Congresso exigindo que entremos em guerra com todos esses países, e aí a gente faz isso. E depois eles dizem, não tivemos nada a ver. Nada a ver com isso. Nós nos beneficiamos, mas isso é só sorte. Nós nos beneficiamos com a Síria. Nós nos beneficiamos com a Líbia. Nós nos beneficiamos. Isso é só o Iraque. Nós 11 de setembro. Mas eu não sei. A gente só tem sorte desse jeito. Então, agora, a falta de consistência é impressionante de ver o Trump fazendo isso. Ele está completamente perdido nas redes sociais agora. Quero dizer, ele inicialmente sinalizou imediatamente que os Estados Unidos não tinham nada a ver com o que aconteceu no Irã e que os Estados Unidos não iriam se envolver, que ele estava negociando a paz.
Depois, ele sinalizou que não fazia ideia de que o ataque estava por vir, mas também que sabia que o ataque estava por vir. E agora ele está tweetando nós. Ele está literalmente usando nós para descrever o que está acontecendo no Irã agora. Vamos dar uma olhada em alguns desses tweets? Agora temos controle total e completo dos céus sobre o Irã. O Irã tinha bons rastreadores aéreos e outros equipamentos defensivos, e muitos deles. Mas isso não se compara ao que é feito, concebido e fabricado nos Estados Unidos. Ninguém faz melhor do que os bons e velhos EUA. Ah, bem, temos nossos aviões nos céus. Ok, soldados americanos podem morrer, mas EUA, porque nosso equipamento é tão bom e bonito no céu. Os grandes e temidos aviões americanos estão no céu. O que ele pensa que somos estúpidos? E as pessoas na internet que estão tentando fingir que nós é que estamos traindo o Trump? Por cobrá-lo pelas promessas que ele fez a nós quando votamos nele, quando incentivamos outras pessoas a votarem nele. Vocês estão fingindo que nós é que somos o problema? Esse nível de manipulação que está acontecendo, você tem a Laura Loomer por aí dizendo: faça print de todo tweet contra o Donald Trump. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. É melhor você começar a salvar os tweets do Donald Trump que estão saindo agora, porque eles parecem bem contrários às ideias antigas do próprio Donald Trump. É só isso que eu estou dizendo. Tudo o que ele disse, toda a besteira que ele criticou. Criticando os neocons, as pessoas que estavam à frente do movimento Never Trump. Agora ele está alinhado com todos eles. Todo mundo que o odiava e o chamava de Adolf Hitler, agora ele está de braços dados com eles. Ele concorda com Nikki Haley, com os Lindsey Grahams. Ele concorda com cada pessoa contra quem tivemos que lutar em nome dele para permitir que ocupasse o cargo que ocupa. Sim, agora ele concorda com todos eles. E nós é que somos o problema. Agora, aparentemente, nós é que somos os malucos. Quer dizer, é ridículo. É mesmo. É tão ridículo. E isso deveria te enfurecer até certo ponto. Se você acredita na ideia de que a política pode ser a resposta, e a verdade é que não pode. Realmente não pode. E eu não tenho estado tão estressada porque, como todos vocês notaram, eu tenho me afastado cada vez mais da política e tenho criticado tanto a esquerda quanto a direita, porque ficou claro para mim que ambos os lados mentem. Estou um pouco surpresa com o Trump? Sim, estou. Especialmente porque é tudo tão cedo, tão rápido e tão óbvio enquanto ele fala sobre construir hotéis. O Hotel Trump a ser construído na faixa de Gaza enquanto ainda há literalmente crianças passando fome lá hoje. Que tipo de tweet é esse? Quero dizer, eu entendo que a Miriam Adelson te deu $100 milhões. Isso é muito dinheiro. Mas, cara, tenha um pouco de dignidade, cara. Tenha um pouco de respeito pelos seres humanos que ainda estão morrendo e que vêm sendo bombardeados há 2 anos. 2 anos inteiros eles foram efetivamente bombardeados sem parar. E você e Jared Kushner estão aí falando sobre construir hotéis e sobre o quão impressionante seria o portfólio imobiliário de vocês se as pessoas começassem a ver Gaza como um investimento. Tudo o que temos que fazer é assassinar essas pessoas. E o que é bastante impressionante e quero acrescentar é que você reflete sobre isso. E acho que há algo em torno de 1 milhão de adultos em Gaza, considerando a quantia de dinheiro que demos a Israel. Outros países deram a Israel a mesma quantia de dinheiro que é gasta nas bombas que eles estão lançando e fabricando. Em nome de Israel, eles poderiam simplesmente ter ido até cada família palestina e oferecido dinheiro por suas casas. Certo, pense nisso. Eles poderiam simplesmente ter dito: ei, eu te dou $1 milhão pela sua casa. Este é um belo imóvel. Mas eles escolheram assassiná-los. Eles estão escolhendo bombardeá-los, manipular o povo americano e se referir a nós como antissemitas por notarmos o Holocausto. Eles estão escolhendo o mal, morte e destruição, ao mesmo tempo em que exige que você reconheça que este é o povo escolhido de Deus. Então Trump traiu sua base? Trump traiu seu mandato? Bem, Dave Smith definitivamente acha que sim. Veja o que ele disse no Breaking Point. Ouça só. Sim, Donald Trump, escute, cara, eu o apoiei no ano passado, peço desculpas por isso. Foi um erro de cálculo. Na época parecia a decisão certa. Mas ele deveria ser impeachmentado e removido por causa disso. E não por alguma coisa ridícula da Nancy Pelosi. Claro, o Congresso nunca vai fazer isso porque todos eles são um bando de corruptos. Essa é a única coisa que eles apoiam. Donald Trump deveria ser impeachmentado e removido por isso. Todos os seus apoiadores deveriam se voltar contra ele. É a traição absoluta de tudo pelo que ele concorreu, fez campanha e defendeu. E eu vou dizer, apesar do fato de que, você sabe, os apoiadores de Donald Trump foram rotulados como uma seita,
E isso certamente é verdade para uma porcentagem dos seus apoiadores, ele vai perder sua coalizão por causa disso. Não falo só por mim quando digo que há muitos de nós que simplesmente não vão aceitar isso. Então, é simplesmente um erro devastador. Aliás, além disso, ele também vai perder a luta pela deportação por causa disso. Porque agora ele precisava de todo o capital político que pudesse ter para virar esse jogo. Você obteve apoio majoritário para deportações. Mas a minoria está muito mobilizada e está protestando por todo o país. Ele precisava de todo o seu capital político para essa mudança. Então aqui está o que temos. Os neocons venceram. Mais guerra no exterior. Sabe, bombardear o mundo e convidar o mundo. Não importa em quem você vote, você sempre terá John McCain. E eu não votei no partido de John McCain. Ok. E como eu disse, você não vai me fazer acreditar que há um ato de traição e engano meu. Ok. E não é que pareça que todo político está sempre em linha com quaisquer ambições demoníacas que Israel tenha? Guerra ininterrupta o tempo todo é o que eles estão exigindo. Sem parar, ok? E há muito que eu gostaria de dizer aqui sobre refletir sobre esses últimos anos e coisas que não faziam sentido na época. Os ataques a Cristo como rei, a infiltração óbvia que estava acontecendo. E vamos ser bem claros, os neocons venceram. Os neocons venceram. Eles infiltraram com sucesso o movimento MAGA. E eu não sei se algum dia foi. Estou me questionando aqui. Algum dia foi sobre os fazendeiros? Algum dia foi sobre os criadores de gado? Algum dia foi sobre os veteranos? Eles algum dia se importaram com alguma dessas coisas? Ou isso é só a retórica que você usa para garantir votos? Quero responder a essa pergunta para abordar o vídeo do Jordan Peterson que circulava na internet, ao qual eu queria responder enquanto estava de licença maternidade. Mas antes, falando de fazendeiros e criadores de gado, se você ainda não ouviu falar da Riverbend Ranch, está na hora de conhecer. Não estou brincando. Todo mundo tem seu bife. Normalmente, eu sou do tipo que prefere contrafilé. Nunca na minha vida comi um bife melhor do que o que provei da Riverbend Ranch. Eu experimento de tudo. Eu disse, isso é incrível. Eu nem sei como essa carne pode ter um sabor tão bom. O rebanho Angus da Riverbend Ranch não é o seu gado Angus comum. Há 35 anos, usando tecnologia de ultrassom, o proprietário da Riverbend Ranch começou a percorrer o país para identificar vacas Angus puras específicas que, geneticamente, produzem um nível muito mais alto de marmoreio e maciez do que o gado Angus comum. Após mais de 30 anos de seleção e cruzamento cuidadosos, a Riverbend Ranch desenvolveu uma carne com sabor e maciez notavelmente superiores, e eles têm muito orgulho do tratamento humanitário dado ao seu rebanho. O gado passa seus dias em exuberantes pradarias montanhosas de Idaho e Wyoming, e é criado sem o uso de hormônios artificiais de crescimento ou antibióticos. E não estou brincando, quando estávamos trabalhando com eles e eles nos enviaram esses bifes, eu disse, o que tem nisso? Eles me enviaram um pacote inteiro para explicar como as vacas são tratadas, o que as diferencia das demais e o quanto os fazendeiros levam esse processo a sério. Estou te dizendo, se você é fã de carne, desafio você a experimentar essa carne e você vai voltar para mim dizendo, Candice, muito obrigado. Nunca na minha vida comi um ribeye melhor. Eu nunca diria isso. Nunca na minha vida comi um ribeye melhor. Eles maturam essa carne premium por 21 dias, é esse o tempo de maturação? Esta é a verdadeira carne bovina americana, nascida na América, criada na América, processada na América. A carne deles é enviada diretamente do rancho para sua casa, ninguém no meio. Você definitivamente deveria experimentar isso dos meus amigos do riverbendranch.com. Se usar o código promocional Candice ao finalizar a compra, você ganha $20 de desconto no seu primeiro pedido. Acredite em mim, ficará muito impressionado. Acesse riverbendranch.com com código promocional Candice. Marque quando experimentar, especialmente o ribeye, estava incrível. Quero falar da Little Catholic. Vocês sabem, é hora de atualizar sua coleção de joias católicas. Se você gosta de peças bonitas e cheias de significado, confira a Little Catholic, o lugar número 1 na América para joias católicas feitas à mão. A Little Catholic é uma empresa familiar que cria as joias católicas mais deslumbrantes e feitas à mão nos Estados Unidos. De medalhas milagrosas e joias do Sagrado Coração até a icônica coleção patenteada Holy Family Hearts, cada peça é feita para durar gerações, confeccionada em prata de lei e ouro maciço 14 quilates para refletir a beleza da nossa fé. Na The Little Catholic, o compromisso com a produção ética. Cada peça é feita para uso diário, valorizada e passada adiante, um lembrete constante e tangível da nossa fé. Entre primeiras comunhões, crismas e casamentos, um presente significativo é perfeito agora.
Então acesse thelittlecatholic.com e use o código Kathleen. Quem diz 25 para 25% de desconto no seu pedido. É thelittlecatholic.com com o código promocional Candice25 para joias católicas feitas à mão que duram. Certo, pessoal? Agora eu gostaria de entrar na parte final disso porque um quebra-cabeça estava se formando. Como eu disse, nosso instinto. E eu não estou o pote Candice Owens certa. Isso não significa nada, tudo era óbvio. Você só precisava estar prestando atenção. Não havia nada de nobre em eu perceber o Irã logo ali na esquina. Bebê é insano. Ele está descontrolado. Ele fala tudo e eles são ruins nisso. Como eu disse ontem, a geração 11 de setembro cresceu. Mas havia um elemento nisso que eu não conseguia entender direito, que era essa incursão aleatória que vimos na declaração de Cristo como rei. Isso foi algo que realmente me pegou de surpresa, obviamente, e de alguma forma eu me tornei o núcleo desse debate. Uma tendência mundial sobre Cristo como rei, um nível de comprometimento completamente descontrolado. Para fazer com que os cristãos admitam que, bem, você pode dizer que Cristo é rei, mas não se uma pessoa judia se ofender com isso. Tipo, às vezes pode ser dito e é antissemita. Isso foi um passo longe demais para muita gente. E nós não conseguíamos compreender de onde isso vinha. Agora conseguimos. Acho que conseguimos. Então eu vi esse momento que viralizou enquanto eu estava de licença maternidade. Jordan Peterson foi ao programa Jubilee. Jubilee e eu queria... Para dar crédito ao Jordan Peterson, eu não assisti às 2 horas completas da participação dele no Jubilee. Eu sei o quanto o Jubilee pode ser exaustivo. Você está cercado por 20 pessoas que te odeiam. Então eu estava disposta a relevar isso, a dizer, ok, bem, talvez ele só estivesse cansado. Mas esse trecho, depois que ele participou de um relatório ao lado de cerca de 20 outras pessoas judias para declarar que dizer Cristo é rei é antissemita, agora ele vai e se coloca como um cristão debatendo com 20 ateus. A gente precisa prestar atenção nisso. Então ele está enfrentando um desses estudantes universitários que o está pressionando sobre o que esse estudante acredita ser sua fé católica, porque por que mais alguém se inscreveria para debater com 20 ateus sendo cristão? Ouça isso. Você conhece a Imaculada Conceição? Por que isso é relevante? Porque frequenta uma igreja católica ou participou recentemente. Você se interessa pelo catolicismo? Tudo bem. Você está familiarizado com as doutrinas deles? Certo? Você está familiarizado. Suas doutrinas profundas consideram Maria? Me perguntando isso? Porque você é cristão. Você diz isso. Eu não afirmei isso. Ah, o que é isso? Isso é cristãos contra ateus? Eu não sei. Você não sabe onde está agora? Não seja espertinho. Bem, ou você é cristão ou não é. Porque eu não vou conversar com você se for espertinho. Ou você é cristão ou não é. Qual dos dois é? Eu poderia ser qualquer um deles, mas não preciso te dizer. Você poderia ser você. Você não precisa me dizer. Fiquei com a impressão. Fui convidado para conversar com um cristão. Não estou falando com um cristão? Não, você foi convidado. Acho que todos deveriam dar uma olhada no título do canal do YouTube. Você está no vídeo errado do YouTube. Você é incrível, não é mesmo? Mas você não é nada mesmo, certo? Você não é cristão. Ok, terminei com ele. Teria sido a pergunta mais fácil de todas. Quero dizer, responder, você é cristão? Sim, eu sou cristão. Sim, obviamente, eu deveria ser cristão se estou produzindo reportagens sobre se dizer Cristo é rei é algo marginal e antissemita ou não. Eu esperaria ser cristão se estivesse fazendo aparições como ele fez na grande mídia na Fox News e sentando com o Joe Rogan para discutir isso, sabe? Cristo é rei, dedicar meu tempo a isso parece tão estranho, não é? Acho que só senti que era estranho. E digo isso novamente, eu não tenho nenhum ressentimento em relação ao Jordan Peterson. Eu me sentaria com ele amanhã. Se ele vir isso, sente-se. Eu adoraria conversar sobre isso. E eu considerei o que estamos vendo. E agora a imagem está tão clara para mim que tudo isso, isso se tornou o teste decisivo, certo? Para essas pessoas que estavam tão por trás desse esforço radical para fazer os americanos pensarem que você não pode questionar. Qualquer coisa que Israel faça, o teste definitivo para isso, para garantir que você mantivesse os cristãos sob controle, para garantir que o Espírito de Cristo não viesse sobre eles, que um cristão não dissesse, ei, na verdade não está certo assassinar mulheres e crianças inocentes por 2 anos e justificar isso. É injustificável. Então qual é o último argumento que Israel usa? Nós somos os escolhidos de Deus. Esse foi o teste decisivo dos escolhidos de Deus. Ok, você entende o que estou dizendo aqui? Nós somos tão escolhidos que quando desafia o bom senso, quando é tão obviamente errado, tão obviamente assassino,
tão obviamente imoral e amoral, e é tão óbvio, obviamente demoníaco, o que vamos jogar em você é, bem, nós somos os escolhidos de Deus. E por isso precisamos que os bons cristãos fiquem na linha. E a melhor maneira de testar isso é dizer a eles que, sabe, o antissemitismo está tão louco e tão fora de controle antes dessa guerra com o Irã, que é injustificável, assassina, horrível e demoníaca, que até mesmo dizer Cristo é rei, vocês podem dizer, não, estamos de boa com isso. Tudo bem. Mas você pode admitir que às vezes isso pode ser um pouco marginal. De novo, eu vejo isso tentando declarar isso como uma forma de a tétrade sombria, ou seja lá o que for, a tríade sombria e psicopatas que estão ocupando as margens estão tomando o controle para obter poder. Agora, olhando para isso em retrospecto, reconheço que, não, eram psicopatas tentando obter poder e estavam seguindo esse caminho ridículo para conseguir isso. E eles estavam olhando para os cristãos por um motivo, porque se você é um cristão de verdade, você não pode justificar o que está acontecendo em Gaza. Você não pode. Você sabe que não pode? Você não pode justificar dar a esta nação carta branca para anexar, como estão prestes a fazer na Cisjordânia a pedido de Miriam Adelson, para que eles possam estuprar soldados, nem mesmo soldados, mas detentos, que eles dizem poder manter presos para sempre. Você não pode continuar justificando de forma consistente o que Israel fez e está fazendo. E isso é o que me venceu. É obviamente o Espírito de Cristo entender que você não pode continuar fazendo isso. Você não pode assassinar crianças, colocá-las em uma caixa e dizer que é isso que Deus quer. Isso é simplesmente estúpido, mais do que qualquer outra coisa. Isso é estúpido. Ok? Então me poupe da sua teologia. Dê-me seu bom senso. Isso é idiota. É tolice sugerir que assassinar crianças é o que Deus quer. E é isso que eles têm feito. E eles precisavam de bons cristãos para entrar na fila. Eles precisam descobrir quais não iriam. E então apareceu Candace Owens. Ai, meu Deus. Vamos ter que fazer um relatório. E então os outros cristãos verão que não devem declarar que Cristo é rei. Cristo é rei, amigo. Estamos dizendo isso agora. Vamos dizer isso para sempre. E nós vemos o que vocês estão fazendo porque todas essas pessoas também estavam alinhadas com o sionismo radical. E sempre foi radical. A ironia é que eles dizem que as pessoas no Irã são fanáticas, certo? Ai, meu Deus, pessoal, vocês entendem? É assim que esses islamistas podem ser assustadores. É fanático. A fé é fanática. Ao mesmo tempo, justificando o sionismo, que no seu cerne é uma ideologia que diz que, porque somos os escolhidos de Deus, podemos matar, tomar e roubar o que quisermos. Ao mesmo tempo diz, as Nações Unidas nos deram esta terra, mas também ignora as Nações Unidas e o TPI porque agora acham que somos assassinos e loucos. A lógica é simplesmente inacreditável. Está em todo lugar. Eles não conseguem simplificar porque nada disso faz sentido. Ontem, Israel tinha o direito de se defender. Hoje, o Irã não tem o direito de se defender porque é um ataque preventivo. Eles têm o direito de fazer greve e de se defender. E ninguém pode fazer nada a menos que corra o risco de ser chamado de antissemita. Terminei com isso. Gostaria de encerrar por aqui. Festa. E a propósito, quero dizer isso a vocês, porque muitos de vocês estão acordando e talvez estejam na mesma jornada que eu tenho feito nos últimos 2 anos, olhando ao redor e pensando, o que é isso? Porque eu era sionista, porque nunca entendi realmente o que eles estavam fazendo. Fui doutrinada, você sabe, pela escola pública, pela educação da escola pública que não nos ensina nada além de sermos manipulados. Filmes de Hollywood que, como eu disse, sempre nos fizeram sentir que, não importa o que aconteça, temos que defender o povo judeu. Eles nunca poderiam fazer nada de errado. E o que realmente foi um ponto de virada para mim foi perceber que eu nem sequer conhecia o início da história de 1948. Eu presumia que o mundo teria moral suficiente. Então, mesmo que as Nações Unidas e o Reino Unido tenham determinado, através da Declaração Balfour, que, olha, você sabe, a guerra acontece e agora estamos dando isso e estamos estabelecendo Israel. Eu presumia que eles teriam feito isso de forma moral, que eles teriam dito. Aqui está o dinheiro pela casa em que você viveu por milhares de anos. A propriedade em que você viveu. Aqui está o dinheiro por isso, mas você tem que ir embora. Não foi isso que aconteceu. Quer dizer, a história de Bella Hadid é impressionante. Essas pessoas vieram em navios segurando cartazes sobre a Segunda Guerra Mundial dizendo, por favor, somos refugiados, deixe-nos entrar em sua casa. E os palestinos abriram suas portas para eles. Esta é a história de Muhammad Hadid e Bella Hadid. Sim, a modelo Gigi Hadid. Ele era uma criança,
Sua mãe tinha acabado de dar à luz. Eles permitiram que esses refugiados poloneses, vivessem em suas casas como refugiados porque queriam ajudá-los após uma guerra mundial. E então, um dia, eles voltaram para suas casas e as portas estavam trancadas. Eles chegaram em casa, as portas estavam trancadas e havia armas sendo apontadas e disseram a eles: "Saiam agora, ou alguns soldados virão matá-los." Vocês entendem? Só imaginem isso na cabeça de vocês. Onde quer que você more agora no mundo, imagine que sua família vive nessa terra há centenas e centenas de anos. Que essa tem sido sua casa por centenas de anos. E então você diz: "Ah, sabe de uma coisa? A guerra na Ucrânia está acontecendo agora. Eu me sinto muito mal. Vou permitir que um ucraniano more na minha casa, talvez aqui no Tennessee, more na minha casa, e você os acolhe e compartilha com eles." E você faz isso por bondade do seu coração, certo? Porque talvez você esteja sendo tomado pelo Espírito de Cristo e da caridade. E um dia você volta para sua casa e as portas estão trancadas, e aqueles refugiados que você deixou entrar estão dizendo que se você tentar abrir aquela porta, você vai morrer. Foi assim que a terra foi dada a eles. Isso é um fato. Ninguém pode contestar isso. Não houve dinheiro, não houve troca, não houve conversa. Eles foram efetivamente sequestrados em suas próprias casas. Então toda a história de Israel tem sido imoral, certo? E ela realmente dependeu da nossa ignorância. Todos nós fomos ignorantes e é hora de parar. Porque uma vez que você sabe a verdade, agora é seu fardo carregar, certo? Se você realmente é ignorante e apoia algo como eu fazia quando era sionista, indo a campo falando sobre Israel, tuitando sobre Israel e como devemos apoiar Israel, então tudo bem. Isso vai ser aceitável porque um dia todos nós teremos que prestar contas diante do nosso Criador. Eu tenho que acreditar que isso será aceitável, que era realmente ignorância, e eu acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas agora você sabe que isso não é o certo. E se você continuar fazendo isso, continuar fazendo essa coisa por medo, por, sei lá, uma reação impulsiva porque você tem medo de ser cancelado. Eu não gostaria de estar no seu lugar quando você encontrar seu Criador. Eu não gostaria de estar no seu lugar quando você tiver que ficar diante do Senhor e prestar contas pelo que você permitiu acontecer, porque aquelas crianças estão morrendo. Elas estão sendo queimadas vivas. Elas foram bombardeadas indiscriminadamente. O acesso a essas imagens está ao seu alcance. E para as pessoas que realmente acreditam que o povo escolhido de Deus estupra, mata, destrói, saqueia, mente, engana, chantageia, Jeffrey Epstein, todos os nossos políticos compram, adquirem, ameaçam, manipulam. Meu Deus, talvez você realmente devesse abrir uma Bíblia se acha que esses são os sinais do povo escolhido de Deus. Atiram em presidentes em plena luz do dia. Não deveria ser preciso um curso de teologia. Basta um pouco de bom senso para perceber que isso não é o que o povo escolhido de Deus faz. O povo escolhido de Deus, como foi profetizado, Cristo viria. O povo escolhido de Deus, isso foi profetizado. E adivinham o que eles fizeram quando Cristo veio? Eles o seguiram. E no momento em que você seguiu Cristo e se tornou cristão, você não deixou de ser escolhido. Os cristãos são o povo escolhido porque cristãos de verdade, não aqueles que foram batizados na liturgia do Holocausto e estão defendendo essas ações demoníacas, mas aqueles que estão dispostos a serem mutilados, caricaturados, difamados e caluniados para dizer algo que é verdade, que é que nós não somos pró-vida só de vez em quando. Nós somos pró-vida o tempo todo. A vida é preciosa. E assassinato nunca é aceitável. Sim, eu acho que deveria ser absolutamente óbvio, neste momento da história, quem realmente são os escolhidos de Deus. E não é o polonês bebê Netanyahu. Se já houve para mim alguma pessoa que eu diria que representa mais claramente a sinagoga de Satanás, seria esse homem e talvez o Rabino Shmuley. A propósito, eles estão todos em sintonia agora, sabia? Rabino Shmuley? Se você faz parte do time do Rabino Shmuley e acha que está do lado bom, talvez seja melhor reavaliar sua vida. E é tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Antes de começar a responder alguns dos seus comentários, peço que me desculpem pelo meu discurso. Quero lhe contar mais e lembrá-lo sobre o Anyone.io. Há anos venho me manifestando em defesa da proteção das nossas liberdades online e é por isso que apoio a rede Anyone.io. Se você está conectado, ou melhor dizendo, preocupado com as nossas agências de 3 letras, Palantir, a CIA, o Mossad ou a ascensão da guerra com o IA,
que discutimos ontem, você deveria estar realmente preocupado com a forma como essas tecnologias podem ser usadas contra você. Eu defendo a privacidade, que acredito ser um direito fundamental nosso. Não deveríamos ser espionados por ninguém. E a Anyone é a única rede que não está comprometida e protege você contra rastreamento ao dividir seu tráfego entre servidores descentralizados ao redor do mundo. Então, não caia nesse truque de VPN, onde você provavelmente ainda está sendo rastreado e monitorado. O hardware Anyone é um dispositivo físico plug and play que se conecta diretamente ao seu roteador e cria uma rede Wi-Fi privada e criptografada em sua casa para todos os seus dispositivos. Não há taxas mensais, assinaturas, você quer entregar seus dados a agências corporações estrangeiras. Eu com certeza não quero. Eu não gosto do jeito que eles estão falando agora. A hora é agora para você comprar o dispositivo Anyone e manter seus dados, sua privacidade e sua família em segurança. Garanta o seu hoje mesmo em anyone.io e use meu código Candace para ganhar 40 de desconto. Mas corra, porque essa oferta é válida por tempo limitado. Novamente, é anyone.io com o código promocional Candace. E por fim, quero lembrar vocês sobre a American Financing, porque a dívida do cartão de crédito está esmagando as famílias americanas e vai aumentar ainda mais quando os preços dos combustíveis, os preços da gasolina vão subir, especialmente em tempos de guerra. E agora, as despesas do verão estão tornando tudo ainda pior. Férias, mensalidades de faculdade, tudo isso vai se acumulando. A maioria das pessoas cobre gastos com cartões de crédito que cobram 20%, 30%. Se você é proprietário de um imóvel, não precisa viver assim. Existe uma maneira melhor. Não é pensamento ilusório. É uma forma inteligente e estratégica de colocar suas finanças em ordem com a American Financing. Pessoas analisam sua situação, usam o valor acumulado do imóvel para quitar dívidas com juros altos, pagamento baixo, sem taxas iniciais, sem truques, ajuda de consultores hipotecários. Clientes economizam em média $800 por mês. Imagine o que faria com esse dinheiro. E se você começar hoje, talvez consiga adiar os próximos 2 pagamentos da hipoteca, ganhando alívio imediato. Não espere mais. Basta ligar para a American Financing hoje mesmo. Esse número é 8007-951-210. Novamente, ligue para 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Ok? Eu adoraria ver seus comentários. Vamos ver o que vocês têm a dizer hoje. E temos primeiro o ex-democrata. Ela escreve, eu não votei nisso. Entrar em guerra com o Irã irá fragmentar irrevogavelmente o Partido Republicano. A maioria de nós, conservadores, ficará em casa durante as eleições de meio de mandato e em 2028. Presidente Trump, por favor, não se torne a VADACA de Israel. Bendito. Jake Johnson escreve, não estamos caindo nas mesmas mentiras que nos levaram ao Iraque novamente. Trump foi eleito para acabar com as guerras. Isto é uma traição. Sim, claro que é. E a realidade é que Israel nunca teve corpos ou dinheiro para se defender. Então, esse papo de que Israel tem o direito de se defender nunca é por si só. Sempre são os Estados Unidos e todas as outras nações que têm que se levantar para defender Israel. E isso geralmente é por causa de um sistema intricado de chantagem que eles empregam. E quando você não pode fazer perguntas sobre Jeffrey Epstein ou os arquivos do JFK e tudo isso, é tipo, isso é um absurdo, pessoal. Vamos lá. Direitos incoerentes, Candace. Agradecemos por você se manter fiel à verdade, não importa quem a diga. Todos nós votamos no Trump aqui, mas ele não é perfeito nem onipotente. É nosso dever mantê-lo honesto. Sim, claro. E qualquer um que diga o contrário, por favor, pare de ouvi-los. Tipo, por favor, pare de ouvir alguém que está dizendo que você não precisa se incomodar com o fato de ter votado em alguém porque essa pessoa disse que faria algo e depois não fez. Tipo, não importa. Tipo, ele decide o que é em qualquer momento de qualquer dia. Tipo, isso é insano. Isso é conversa de maluco. Rick Dom escreve, nós avisamos vocês sobre o Trump, vocês estavam cegos. Parem de tentar derrotar os democratas e acordem para o fato de que os dois lados nos manipulam. O jogo do Trump aqui, por exemplo, sua moeda cripto, seu celular, os planos para Gaza, dava para ver de longe. Eu não sei quem somos nós que avisamos vocês sobre o Trump e quem estava cego. Acho que não me arrependo de ter votado nele, porque entre ele e a Kamala, senti que ele era a opção mais forte e é nosso dever votar. Mas eu não, como disse, eu não previ que ele nos enganaria tão rápido, apesar de ter aceitado dinheiro da Miriam Adelson, o que já era um grande indício. E claro, ele também visitando o túmulo de Schneerson, que era um messiânico radical. Um sionista que acredita que a visão é messiânica para Israel.
E, aliás, quero dizer, fazer uma pausa aqui para dizer que é alarmante que o Trump esteja compartilhando isso, porque ele não consegue justificar o que está fazendo. Ele não consegue justificar por que há aviões americanos nos céus do Irã. Então ele está compartilhando, e eu acho que isso é um indicativo da própria insegurança dele sobre o que está fazendo, uma mensagem que ele recebeu de Mike Huckabee, que é o embaixador em Israel, ex-senador Mike Huckabee, embaixador em Israel, que enviou essa mensagem para Trump. Ele escreve, senhor presidente, e Trump compartilhou isso. Aliás, senhor presidente, Deus poupou você em Butler, Pensilvânia, para ser o presidente mais consequente em um século, talvez de todos os tempos. As decisões sobre seus ombros, eu não gostaria que fossem tomadas por mais ninguém. Há muitas vozes falando com você, senhor, mas só existe uma voz que importa, a voz dele. Eu sou seu servo designado nisso nesta terra, ele está em Israel. E estou à sua disposição, mas não tento estar em sua presença com frequência porque confio em seus instintos. Nenhum presidente em minha vida esteve em uma posição como a sua, não desde Truman em 1945. Eu não procuro persuadi-lo, apenas encorajá-lo. Acredito que você ouvirá do céu e essa voz é muito mais importante do que a minha ou de qualquer outra pessoa. Você me enviou a Israel para ser seus olhos, ouvidos e voz, e para garantir que nossa bandeira esteja hasteada acima de nossa embaixada. Meu trabalho é ser o último a sair. Eu não abandonarei este posto. Nossa bandeira não será arriada. Você não buscou este momento. Este momento buscou você. É uma honra servi-lo, Mike Huckabee. De modo geral, uma bela mensagem de Mike Huckabee. Mas a implicação aí é que, sabe, isso é o desígnio de Deus, Trump. Então apenas faça o que você quiser e ignore tudo, porque Deus quer que você faça isso. E isso me incomoda porque, essencialmente, esse tem sido o argumento israelense de longa data, de que tudo isso é messiânico, que é assim que as coisas vão ser. E é isso que Deus quer. Destruição, morte, americanos, a morte de americanos, tudo para que Israel possa imperializar e obter mais poder sobre o mundo. E isso não é algo que faça sentido. E se o Trump está tuitando isso como, sim, Deus vai falar comigo? Não, eu não acho isso. Deus mandou você enviar aviões americanos para o Irã? Eu não acho. Acho que foram os 100 milhões de dólares da Miriam Adelson que te disseram para fazer isso. Mas o que eu sei? Estou apenas supondo aqui. Não acho que você teve uma visão sobre isso. Não. Não sei qual foi a última vez que você foi à igreja, a última vez que você foi à missa. Eu apostaria que, dado o fato de haver tantos sionistas no seu gabinete, você participou de muitas dessas reuniões, considerando o que você fala sobre... Você poderia fazer com a propriedade de Gaza enquanto essas crianças ainda estão passando fome? Eu não sei. Esse seria o meu palpite. Mas vamos ver. Talvez eu esteja errado. Ficarei feliz se provarem que estou errado. Já estive errado antes. LG19 escreve, pergunta séria. Haverá empregos ou comunidades que membros militares possam se juntar quando eu receber uma dispensa desonrosa por não contribuir para deletar pessoas ou meu corpo em benefício de uma certa nação estrangeira? Eu adoro essa pergunta. Eu realmente acredito que se a guerra com o Irã está na pauta, e parece que está, seja dispensado de forma desonrosa. Quem se importa? Quem se importa? Por que você deveria ir morrer em uma terra estrangeira? Agora você tem o benefício de 2020. Você pode ver. Pense naqueles homens e mulheres que morreram porque eles disseram que estavam servindo ao seu país, porque havia armas de destruição em massa, certo? Eles estavam servindo ao seu país por causa do Talibã. Estavam servindo ao seu país, seja lá o que for. E essas pessoas deram suas vidas. E perguntem a si mesmos por quê? E a resposta para essa pergunta é, pelos interesses da elite. Eles são como soldadinhos de brinquedo. E eu teria dito algumas semanas atrás que Trump nunca faria isso com vocês. Ele nunca simplesmente jogaria vocês em uma guerra israelense. Mas agora nossos aviões estão voando no céu e as coisas estão indo para o nuclear. Então eu não tenho mais essa confiança. E eu fico tranquilo com pessoas sendo dispensadas desonrosamente porque a desonra veio dos nossos políticos. A desonra veio dos nossos políticos que rotineiramente mentem na nossa cara e estão dispostos a nos deixar morrer para servir aos seus interesses financeiros. Então por que eles mesmos não se exoneram desonrosamente do cargo público? Por mim, tudo bem. E eu acho que um ótimo lugar para vocês irem seria para a área de segurança. Há muitas empresas de segurança surgindo por toda parte. Eu com certeza sou uma pessoa que precisa de segurança o tempo todo. E eu acho que esse é o caminho. Comecem a criar suas próprias empresas de segurança e todos os outros tipos de trabalho.
Quero dizer, vocês são a força, sabem do que estou falando? E não há dúvida de que os Estados Unidos nunca ficam sem empregos para pessoas dispostas a realmente usar seus corpos. Nós precisamos de vocês. E eu respeitaria totalmente uma dispensa desonrosa neste momento, porque vocês não deveriam morrer pela visão messiânica de Bibi Netanyahu. Dre Hardin escreve: Candace e Thomas Massie, 2028. Eu sempre digo que, se Thomas Massie concorrer, eu vou concorrer abaixo dele e depois dele. E ao redor dele. Ele é um dos poucos americanos que não traiu o povo americano. E é por isso que está sendo criticado por Trump. E sim, eu concordo com isso. Eu não sei se acontece alguma coisa quando você chegar de sé e de repente você simplesmente se torna um prostituto por dinheiro e interesses de lobby, mas de alguma forma Thomas Massie conseguiu resistir a esse tipo de pressão dos colegas, apesar da APEC gastar dinheiro para atacá-lo e das pessoas o atacando online. Bots literais do IDF. De novo, até que ponto podemos ignorar as evidências? Nós já mostramos trechos deles dizendo que participaram da guerra de informação, treinando pessoas para editar a Wikipédia de modo a favorecer sua visão sionista. Isso é enganação. Isso é mentira. Isso é a sinagoga de Satanás. Você não pode agir assim, em mentiras e enganação, e ser o povo escolhido de Deus, né? E pare de ouvir podcasters que dizem o contrário, porque eles fazem parte de uma infiltração. Não tenho dúvida nenhuma de que eles fazem parte de uma infiltração. Enfim, preciso parar de ficar desabafando com vocês hoje. Há muito mais que eu poderia dizer. Eu sou do time do Tucker. Se isso não ficou claro, eu sou do time do Tucker. Eu sou do time América, América em primeiro lugar. E eu discordo da avaliação do Trump de que ele pode decidir o que é o América em primeiro lugar. Então, eu disse que iria, mas na verdade vou mostrar a vocês esse tweet do Trump porque ele foi realmente impressionante. E realmente mostra onde está a sua mente, que ele acredita que pode ditar o que é ou não a América em primeiro lugar. Se você lê esse tweet, Skylar, desculpe, todo mundo sempre comenta tipo, coitada da Skylar. Skylar, pegue o tweet. É como naquele filme Mãe, cadê a lasanha? Donald Trump tweetou: América em primeiro lugar significa muitas coisas boas, incluindo o fato de que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Faça da América grande novamente. Você pode copiar e colar isso. E isso poderia ser o argumento de qualquer um. Poderia ser o argumento do Obama. Poderia ser o argumento do George Bush. O argumento do George Bush Jr., sabe, todos nós somos América em primeiro lugar. Só significa o que eu disser que significa? Significa que, apesar de não haver nenhuma evidência de que eles tenham uma bomba nuclear, temos que ir lá e morrer, porque eles podem potencialmente algum dia, talvez, ter uma bomba nuclear. Nós vamos entrar em guerra com a China. Sim, isso ainda é América em primeiro lugar, porque também significa que, sabe, a China não deveria estar se saindo melhor do que nós nos mercados livres. Seja lá o que for, vamos continuar dizendo isso. Vamos continuar chamando tudo o que queremos fazer de América em primeiro lugar. Não, isso não é América em primeiro lugar. Guerra não é América em primeiro lugar. Guerra sem fim e as desculpas intermináveis para termos que ir à guerra não são América em primeiro lugar. E você sabe disso. Você sabe disso. Então, por favor, não diga coisas bobas. Você não pode simplesmente falar coisas, Trump. Você não pode simplesmente falar coisas e esperar que a gente aceite. Eu não aceito isso. Quero a verdadeira América primeiro. E esse termo pertence a qualquer pessoa que esteja disposta a executá-lo, e infelizmente parece que você não é mais esse indivíduo. Espero estar errado. Nos vemos amanhã.